Estamos começando o programa Nosso Direito, que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. O programa Nosso Direito é produzido pelo Departamento de Ciências Jurídicas, o curso de Direito aqui da Uniara, em parceria com a TV Uniara. Nós estamos recebendo hoje no programa Nosso Direito a presença do Dr. João Leonardo Gil Cunha. O Dr. João Leonardo é advogado, é ex-aluno aqui da nossa Uniara, formado aqui na nossa Uniara e especialista na área de Direito do Trabalho, e nós vamos conversar com o Dr. João Leonardo sobre o empregado doméstico ou, especificamente, a empregada doméstica, um tema de interesse de toda a sociedade, que temos a certeza que hoje terão aí esclarecidas várias dúvidas. Dr. João Leonardo, muito obrigado pela presença no programa Nosso Direito, e eu começaria perguntando exatamente como é que nós podemos interpretar quem se enquadra na legislação do empregado doméstico ou, mais caracteristicamente da nossa sociedade, a empregada doméstica. Obrigado pela presença no programa Nosso Direito. Obrigado. Agradeço ao professor Galhardo e às pessoas que organizam esse programa Nosso Direito de poder estar participando. Boa pergunta. Em relação ao empregado doméstico, em 1972, o presidente Médici sancionou a Lei 5.859, no qual dispõe sobre a profissão do empregado doméstico. Até então não havia legislação. Até então não havia. O que era aplicado, alguns preceitos do Código Civil em relação à locação de serviço. Perfeito. Depois de 1972, foi criada essa lei, no qual veio ser regulamentada pelo Decreto 71.885, de 73, no qual o artigo 1º da Lei 5.859 traz o conceito de empregado doméstico, sendo todo aquele que presta serviço de natureza contínua, de finalidade não lucrativa, no âmbito residencial da família ou da pessoa. Na verdade, doutor João, só para ficar claro, não pode ter, então, o requisito remuneratório de finalidade lucrativa, é isso? Não, isso mesmo, não pode ter. O sujeito não trabalhar em algo que vá dar lucro para o seu patrão. Para o seu patrão, porque no momento que a pessoa trabalha dando lucro para o seu patrão... É outro regime. Outro regime, ela passa a ser senetista. Vai ser o disposto das consolidações da lei do trabalho. Perfeito. Perfeito. Fora isso, não. Se ela não traz a lucratividade para o tomador de serviço, então podemos considerar como empregado doméstico. Porém, não só esse requisito, como a natureza de continuidade e que seja trabalhada para o âmbito dessa pessoa ou da família dela. Esses são os requisitos. Porém, também não podemos esquecer da subordinação que ela tem do tomador de serviço naquela relação. Só isso. Como se não bastasse, a Constituição Federal, ela trouxe no capítulo dos direitos sociais a ampliação dos direitos trabalhistas, especificamente no parágrafo único do artigo 7º da Constituição, sendo como os direitos dos trabalhador doméstico, salário mínimo, irredutibilidade do salário, 13º, descanso semanal remunerado, férias também. Férias de 30 dias acrescidas de 1/3 do salário normal, licença gestante, licença paternidade, aposentadoria, aviso prévio no mínimo 30 dias e, além de mais, sua integração na Previdência Social. No entanto, essa relação prevista, ela não traz, como sendo direito do empregado doméstico, os adicionais de insalubridade e periculosidade, e nem a jornada de trabalho limitada, e também nem as horas extras. Perfeito. Quer dizer, não há, então, aquela jornada de trabalho da Constituição das 44 horas semanais, isso não se aplica para o empregado doméstico. Não, isso não se aplica. No meu ponto de vista, por exemplo, no meu ponto de vista, as pessoas não pagando salário extra, para mim é considerado como trabalho escravo. Sem dúvida. Faz o direito, né? Aliás, essa classe é uma classe, digamos, um pouco desprestigiada de uma forma em geral, sem querer generalizar. Por isso é importante nós aqui apontarmos todos os direitos desse trabalhador. Agora, doutor João, sobre a questão do salário mínimo, né? E agora nós estamos verificando que o governo do estado de São Paulo implementou uma legislação nova, e essa nova legislação ela trouxe aí algumas modificações no piso salarial. Isso repercutiu na questão da empregada doméstica? Nossa, repercutiu muito, porque com a criação dessa lei, a lei é a 12.640 de 2007, foi sancionado pelo governador do estado de São Paulo, José Serra, no qual ele fixa o piso salarial regional para a categoria dos trabalhadores. E nesse piso foi fixado o salário de 410 para os trabalhadores domésticos.
Então, o que acontece? Acontece que se o empregador ele se pergunta, eu pago o salário estadual ou federal? Ou federal. 380 é o federal, né? E o estadual 410. Então, o que aconteceu? Aconteceu que foi proferida uma orientação sindical, no sentido que se pague o salário estadual de 410 para os empregados domésticos. Então, para ficar claro, no estado de São Paulo, nenhuma empregada doméstica pode ganhar menos do que R$410. Esse é o piso salarial. Seguinte orientação sindical, esse é o piso. Esse é o piso. Agora, doutor João, outra coisa. O senhor colocou que a empregada doméstica tem a característica de um trabalho continuado. Eu perguntaria, e a diarista? Porque, às vezes, a gente verifica uma situação em que a senhora que cuida da casa, cuida da limpeza, cuida da roupa da família, ela não tem essa continuidade de estar lá a semana toda. Mas ela vai, por exemplo, segunda, quarta e sexta. Essa questão da diarista, como é que fica? Ela se enquadra nessa legislação, não se enquadra? Em relação à diarista, que podemos notar que ela traz só 2 requisitos do empregado doméstico, que seria a finalidade não lucrativa e que seja a prestação de serviço no âmbito da residencial, da família ou da pessoa. Em relação a esses 2 requisitos, o que temos que levar em consideração é essa tal de continuidade. Por que continuidade? Porque a lei ela não traz uma definição correta de período. Então, o que acontece? Muitos juízes trabalhistas, quando essas pessoas entram pedindo reconhecimento de vínculo de emprego, os juízes trabalhistas têm entendido que se a pessoa presta serviço de 1 ou 2 dias durante a semana, eles entendem que é serviço autônomo. E uma vez serviço autônomo, exclui-se o caráter da continuidade. No entanto, se a pessoa trabalhar mais do que 3 dias, os juízes trabalhistas têm reconhecido como continuidade em relação a esse empregado doméstico. Com todos os direitos previstos, férias, 13º, aposentadoria, etc. Esses que são voltados. Quer dizer, para ficar claro, então, a lei não traz o que seria essa continuidade. É a jurisprudência que está afirmando o entendimento que de 3 dias para mais já teria a continuidade. É o reconhecimento da continuidade, por isso, reconhecendo a continuidade, se teria tornado-se empregado doméstico. Doutor João, uma outra questão é o trabalho noturno do empregado ou da empregada doméstica, né? Nós conhecemos muitas situações que a empregada até mora no local do trabalho, ou trabalha inclusive à noite, prepara o jantar, cuida, enfim, de uma série, cuida até das crianças, da família, enfim. E nesse particular, a lei traz alguma distinção? Não, a lei não traz nenhuma distinção. Como eu disse, aquela relação que está prevista no parágrafo único do artigo 7 da Constituição, não está previsto para a empregada doméstica o trabalho noturno. E como trabalho noturno, não teremos também uma jornada de trabalho limitada. Perfeito. Então, quer dizer, ela acaba tendo que trabalhar mesmo e vai ter direito a hora extra. Por isso que eu falei que eu penso que se não pagar as horas extras, para mim trabalho escravo. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos daqui a pouco com a segunda parte do programa Nosso Direito. Estamos de volta com a segunda parte do programa Nosso Direito. O programa Nosso Direito que tem a proposta de discutir temas jurídicos de interesse de toda a sociedade. Você pode participar do programa Nosso Direito através do e-mail direito@uniara.com.br ou pelos telefones 3301-7173, 3301-71
29. Nós estamos aqui no programa de hoje com a presença do Dr. João Leonardo Gil Cunha, que é advogado e especialista na área do direito trabalhista. Estamos falando sobre os direitos da empregada doméstica. Dr. João, eu perguntaria, a questão do fundo de garantia em relação ao empregado doméstico, isso tem uma característica própria, tem uma lei especial, tem um regramento próprio, ou segue o regime padrão? É obrigatório o fundo de garantia, não é? O que o senhor pode explicar para nós? Em relação à inclusão do empregado doméstico no fundo de garantia, hoje é facultativa. Porém, se o empregador fizer um requerimento para a inclusão da empregada doméstica, ele deverá, além de tudo, recolher os depósitos fundiários e, uma vez recolhidos os depósitos fundiários, a empregada doméstica terá direito ao seguro-desemprego. Benefício esse do seguro-desemprego que só se dará à empregada doméstica se vier a ser demitida sem justa causa. Hoje em dia, o curioso é que hoje em dia há um projeto de lei estadual tramitando na Assembleia Legislativa querendo se tornar obrigatório a inclusão da empregada doméstica no fundo de garantia por tempo de serviço. O que me parece justo, inclusive. Para mim também, do meu ponto de vista, eu acho que é mais do que justo, né? Porque, afinal de contas, para que essa diferenciação, né? Por que a empregada doméstica é facultativa? E o fundo de garantia pode trazer também a ela um benefício de amanhã, se ela for dispensada, ela poder resgatar esse valor para conseguir se manter durante um período. Corretamente. E esse seguro-desemprego, ela recebe 7 dias depois ou até 90 dias depois. Seguro-desemprego só vai fazer o requerimento, feito o requerimento à Previdência Social, ela recebe seguro-desemprego dentro desses dias. Agora, doutor João, uma outra questão que se coloca também é o contrato de experiência, quer dizer, o patrão, né, a pessoa que contrata a empregada, ela não sabe se vai dar certo, se vai ter uma empatia entre a patroa e a empregada, se a empregada vai se dar bem no serviço, se ela cozinha bem, enfim. É possível o contrato de experiência e como funciona isso em relação à empregada doméstica? Esse assunto é muito discutido, tendo em vista que a legislação ela não prevê contrato de experiência para os empregados domésticos. Ao meu ver, a legislação não prevê, mas ao meu ver, nada impede que o contrato de experiência seja firmado entre o empregador e o empregado doméstico. Por quê? O contrato de experiência nada mais é do que um período de prova, no qual o empregador poderá testar a aptidão para o trabalho e a condição pessoal do empregador, para poder vier ser contratado por um período mais longo. Esse contrato de experiência aconselho que faça num prazo mínimo de 30 dias. Período de prova, porque se as partes não entrarem num acordo, poderá ser rompido sem a inclusão do aviso prévio e sem nenhuma responsabilidade para ambas as partes. Perfeito. Outra coisa também que muito se discute em relação à empregada doméstica, que, como nós já estamos percebendo aqui, tem toda uma legislação específica e que não garante tudo o que ela teria, no nosso ver, o direito, é a questão da empregada doméstica gestante. A empregada doméstica que acaba engravidando durante o contrato de trabalho, ela está trabalhando na residência e fica grávida. Como é que funciona isso? Ela tem o mesmo direito, ela não tem? A licença gestante, depois também, pode ser mandada embora? Como é que funciona isso, professor? A empregada doméstica gestante, ela passou a ter direito com o advento da Lei 11.234 de 2006, no qual dá a estabilidade no emprego, desde a confirmação de sua gravidez até 5 meses após o parto. Curioso é que há um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional a fim de modificar esse prazo. Para aumentar ou para diminuir? Esse prazo em relação a empregadas gestantes, certo, que é para aumentar para 6 meses após o parto. No entanto, no meu ponto de vista, não haverá uma modificação para o prazo da empregada gestante doméstica. Perfeito. Ou seja, manterá desde a sua confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Ela possui direito. No caso dela vier a ser demitida, a empregada doméstica terá direito ao pagamento do salário até o... No caso de demissão da empregada doméstica, durante o período da estabilidade gestante, o empregador terá que pagar o pagamento do salário até o 5º mês de sua gravidez. E haverá o quê? Os reflexos no 13º e na férias.
No entanto, quando a empregada doméstica está grávida, ela possuirá o salário maternidade. Esse salário maternidade nada mais é do que um período de descanso remunerado da empregada. Em virtude do quê? Em virtude de um parto, inclusive antecipado, em caso de aborto não criminoso, em caso de adoção de crianças e guardas judiciais de criança para fins de adoção. Esse salário maternidade, ele é concedido 28 dias antes e 91 dias após o parto. Se houver um parto antecipado, a segurada, desde que filiada à Previdência Social, terá direito a 120 dias desse salário. Perfeito. O valor pago do salário maternidade é o último salário recebido pela empregada doméstica. Registrado na carteira. Registrado na carteira. Porque ela vai ter uma base, essa base é em torno do recolhimento para a contribuição previdenciária. E quem paga esse salário maternidade durante o período de licença? Quem paga é o INSS. Certo, a autarquia. A autarquia. Um fato interessante é que em relação às pessoas, mulheres que pretendem adotarem alguma criança, elas terão direito à licença gestante e ao salário maternidade. O salário maternidade manterá ainda o último valor recebido pela empregada, pela pessoa. Enquanto o tempo de licença que haverá uma diferenciação, uma variação. Porque no caso de adoção e de guarda judicial para a criança, se a criança tiver de até 1 ano, o afastamento será até 120 dias. De crianças de 1 a 4 anos, a licença será de 60 dias. Agora, doutor João, só para fechar essa questão, então, da licença maternidade da empregada doméstica, não pode ser mandada embora, de jeito nenhum. Durante esse período, ela tem o seu direito à permanência do contrato de trabalho. Isso. A empregada doméstica, durante a licença maternidade, não poderá ser demitida, pois ela tem uma estabilidade de 30 dias após o término dessa licença. Então, não pode ser mandada embora realmente. Para que as pessoas que estão nos assistindo possam, então, ter conhecimento, essas garantias da empregada doméstica, na verdade, também são garantias para o próprio empregador. Porque na medida em que ele, empregador, cumpre a lei, ele não corre o risco amanhã de sofrer um processo trabalhista. E o senhor, como advogado na área trabalhista, eu perguntaria, são muitos os processos trabalhistas lá envolvendo a empregada doméstica que foi demitida, que não teve nem registro em carteira, não teve os seus direitos garantidos, enfim. O senhor frequenta lá o judiciário trabalhista, tem visto isso com frequência, doutor João? Sim, são várias ações que entram na Justiça do Trabalho em relação a isso, desde que o empregador ele não obedece o que a legislação manda. E uma vez não cumprindo o que a legislação manda, ela está sujeito ao processo trabalhista. Então eu aconselho as pessoas que paguem corretamente os direitos dos empregados domésticos para eventualmente não sofrer uma sanção na Justiça do Trabalho. Perfeitamente. O nosso programa então chega ao final. Nós gostaríamos de agradecer imensamente ao Dr. João Leonardo Gil Cunha, que esteve aqui falando sobre os direitos da empregada doméstica, direitos esses que devem ser respeitados, evidentemente, até para a garantia do próprio empregador. Doutor João, muito obrigado pela presença do senhor. Eu lhe devolvo a palavra para as suas considerações finais. Obrigado, doutor. Eu reitero os agradecimentos ao professor Galhardo e às pessoas que organizam esse programa Nosso Direito. Obrigado por ter participado. Muito obrigado, agradecemos a você, telespectador, e convidamos a todos para mais um programa Nosso Direito na próxima semana.